A paz, gente, eu queria deixar uma pequena reflexão, né, para gente, para nossa edificação espiritual. Algumas anotações aqui, ouvindo pregação, estudando um pouquinho, refletindo, né? E é um texto bem conhecido da grande maioria. Eu gostaria de deixar uma pequena meditação, né, algumas anotações aqui. Eu vou baixar um pouco os olhos algumas vezes, mas eu acredito que vai agregar a nossa vida, né? O texto é bastante conhecido, como já falei, Salmo de número 1, versículo 1 e 2 só. Apenas isso, só para nossa meditação. Diz assim, ó, aí o texto diz assim, a felicidade do justo e o castigo do ímpio. Versículo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O livro de Salmos ele retrata algumas características de Salmos, né, que traz a ideia de louvor, lamento, imprecações, impenitências, e tem alguns também que tem a característica messiânica, ou seja, que fala da vinda de Cristo e seu ministério. O Salmo, como eu já falei em outro vídeo, ele tem a finalidade de expressar o sentimento, aquele momento de algumas figuras da fé, e até alguns desconhecidos também já gritam naquele momento. Por exemplo, o Salmo, uma das coisas que era usada era como adoração, quando o israelita ia até de direção ao templo, subindo ao templo, né, para adorar, ele ia salmodiando o Senhor. Tem os messiânicos, né, que tem a finalidade, como eu já falei, de falar da vinda do Messias, do seu propósito, do seu ministério. Imprecatórios, que fala como dizer, uma apelação ao Senhor, pedindo ao Senhor ajuda, refúgio e lamentações, né? E uma coisa interessante aqui que eu anotei, nesse texto diz assim, o justo, né, diz assim não, aliás, a minha reflexão, né, fala, né, o justo ele é considerado bem-aventurado por aquilo que ele evita. Nem tudo você precisa agir, nem tudo você precisa decidir no que tange a ação, mas sim evitar. Um dos princípios da sabedoria é você evitar muitas coisas. E há um pensamento, né, que diz, né, que a gente tem que escolher as guerras que a gente quer entrar. Então, essa palavra evitar, ela nos diferencia de muitas atitudes tolas, né? Quando você foge de problemas desnecessários. Outra coisa interessante também é que o pecado aqui ele tem progressos, ele vem agindo de forma progressiva. Uma coisa que o salmista aqui ele coloca, né? Ele usa 3 verbos: andar, deter e se assentar. Andar, ele traz uma ideia de movimento que indica transitoriedade, ou seja, que você está fazendo um movimento em direção àquilo. A segunda palavra fala de deter, ou seja, fala de você parar para analisar. É quando você aceita um estilo de vida pecaminoso, ou pelo menos considera. E o terceiro verbo diz assentar, que traz a ideia de acomodar-se, amoldar-se a essa nova vida proposta. Então, há um alerta da parte do Senhor, através das suas escrituras, de a gente fugir dessa progressão do pecado, que ele vai nos enredando cada vez mais, vai nos aprisionando cada vez mais. Uma outra coisa interessante, o Salmo ele tem muito
as escrituras, tu vê que ele tem muito essa coisa de falar a mesma coisa com palavras, usando os termos diferentes, né? Mas a ideia é reforçar uma ideia. E aqui diz também, estabelece, né, mais 3 coisas, né? O conselho, a caminhada e a roda, que está linkado diretamente com aqueles 3 verbos que eu relacionei. Um conselho fala de uma indicação, uma orientação, uma sinalização para determinado lugar ou para determinado alvo. A caminhada fala, é ação, é uma decisão direcionada por esse conselho, por essa orientação que eu acabei de explicar. E a roda fala de você não só aceitar, mas agora você está vivenciando aquele momento. Então, tu vê que eu trouxe essas reflexões sobre fala sobre os 3 verbos, né, que indicam uma ação, que indicam um direcionamento, um posicionamento, e fala também da aceitação desse novo estilo de vida, que é através do conselho. Quando você ouve, a partir do momento que você ouve conselhos tolos e você começa a se encaminhar e consequentemente já assenta a roda, a sua vida já está afastada da vontade de Deus. Então, essa necessidade de a gente atentar para as escrituras sagradas, ela é fundamental. Estou ajustando aqui a câmera aqui. Ela é fundamental para a nossa vida, porque ela vai trazer vai nos diferenciar se a gente está na centralidade da vontade do Senhor ou se a gente está fora. E a palavra ela vem nos alertando isso. Ela vem nos orientando acerca disso, a respeito de a gente estar nos afastando da palavra de Deus. E como é que acontece esse afastamento? Através dessa forma que você adquire essa progressão do espírito do pecado, que como repetindo, você andar, você deter e você se assentar. E como é que você vai chegar a essa ação? Através de ouvir o conselho, um conselho errado, equivocado. Você ajusta a sua vida, ou seja, que indica a caminhada. Você começa a se direcionar para esse propósito. E quando você está à roda, quando você aceitou seja por imposição, ou seja por uma sugestão dessa vida pecaminosa. Então, o texto ainda diz assim, antes de que todo esse problema se desenhe, se arvore, que ele venha ser, como dizer, adquirido na nossa vida, antes o nosso prazer deve estar na lei do Senhor, porque a lei do Senhor é uma vacina, vou colocar dessa forma, contra o pecado na nossa vida, contra o erro, contra atitudes equivocadas e errôneas. Então, essa é a pequena meditação que eu gostaria de deixar com vocês. Cuidado por onde está andando os seus pés. Cuidado qual o conselho que você tem tomado. E pior ainda, qual é a roda que você está se assentando, melhor dizendo. Ou seja, a roda ela já traz a ideia que você já se amoldou. Porque quando você ainda está andando, você está começando a se agitar, a se direcionar, e quando você para, já começa a ouvir, ainda há uma forma de você corrigir essa rota. Mas quando você já se assentou, se amoldou, aí
você tem que fazer, tem que mudar drasticamente o seu estilo de vida, porque certamente você está fora da vontade de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Isso é uma pequena meditação da palavra de Deus. Espero que vocês gostem. Curta lá, ative o sininho e me siga lá. E compartilhe também. Tá bom, gente? Valeu, obrigado.